Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora para mais uma aula para falar sobre geometria. A gente vai falar sobre as figuras geométricas planas, que são triângulos, quadriláteros e polígonos, ok? Então, nesse contexto aqui, a gente vem falando também um pouquinho sobre as propriedades e apontando aí sobre cada lado das nossas figuras planas, ok? Bom, aqui a gente tem os tipos de triângulos, os quadriláteros e os polígonos. E um breve resumo que eu aponto para vocês bem nessa parte abaixo. A gente tem as propriedades, dentro dessas propriedades a gente tem aqui embaixo, vamos voltar aqui, nas propriedades a gente tem aqui onde a gente fala sobre a soma dos ângulos, né, dos nossos triângulos, dos nossos quadriláteros e também os polígonos, ok? Nos triângulos, eles têm três características principais, que são os triângulos: equilátero, isósceles, escaleno. O equilátero, ele tem três lados iguais, tá? Então, ele tem os três lados iguais. Todos os lados, eles são iguais. E a soma interna desses ângulos, eles somam 180 graus. Nós temos o isósceles, que eles têm dois lados iguais. E também ele vai somar os ângulos 180 graus. O escaleno, que a gente vai ter, que são três lados diferentes. O que a gente deve prestar sempre bastante atenção é essa parte, o qual a gente aponta sobre os lados, ó. Então aqui a gente tem lado igual, ele é representado aqui ao lado igual, bom? Aqui a gente tem dois lados iguais, ó, um lado igual, outro lado igual, outro lado diferente, tá? Então, aqui a gente consegue visibilizar isso aqui. E no escaleno eu tenho três lados diferentes, ó. Bom, então eu coloco três tracinhos aqui para apontar aqui, para apontar na nossa visualização, né, que eles são lados totalmente diferenciados, ok? E nos quadriláteros, nós temos quadrado e retângulo, que são figuras compostas por quatro lados, que somam aí 360 graus. Os polígonos, que a gente tem pentágono, hexágono e octógono, que são figuras com vários lados, que somam ângulos n menos 2 vezes 180. O que significa? Que é uma fórmula, né? Essa é a fórmula para a gente calcular o n lados. Nós vamos vivenciar essa parte aqui nos nossos exemplos, tá bom? Saber porque o n é caracterizado os n lados. O que é o n lados? Né? Você vai contar lá, ó, no pentágono eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou colocar lá 5 menos 2 vezes 180. E aí você vai chegar na soma dos ângulos e assim sucessivamente nos polígonos, tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Você já conhece as principais figuras planas? Então a gente tem lá quadrado, retângulo, triângulos. Tá? Então a gente tem lá os nossos polígonos, né?
E a gente também tem círculos. E aí a gente tem, ó, cada uma dessas figuras elas possui uma área que pode ser calculada através de uma fórmula específica. Na fórmula, no quadrado. Quadrado, a fórmula para se calcular quadrado é igual L ao quadrado, né? Onde a gente vai fazer L vezes L. Então, eu vou fazer L vezes L, onde a gente vai obter L ao quadrado. Perfeito? Vamos lá. Retângulo. Retângulo, a gente vai calcular da seguinte forma. Altura vezes base. Então, a área do retângulo é igual base vezes altura, ok? Então, sigamos a nossa orientação. Triângulo. No triângulo, observa que a gente tem a altura do triângulo e a gente tem a base do triângulo também. Então, temos a base e a altura, ok? Então, observa que aqui eu tenho um triângulo com um ângulo de 90 graus aqui. E a gente tem os demais ângulos que formam aqui a soma desse triângulo, né? Que é os 180 graus. E aqui a gente consegue viabilizar também a altura e a base, tá? Então, aqui a fórmula é base vezes altura, tudo isso sobre 2, ok? Por isso que a fórmula fala base vezes altura sobre 2. Tá vendo que vem de 2 a parte do triângulo, né? Aqui é como se fosse só a metade do triângulo. Agora a gente tem o trapézio. Como viabilizar a parte do trapézio? Trapézio, a gente calcula ele como base, que é o Bzão, ó, o Bzão aqui. Base, mais Bzinho, que é o Bzinho minúsculo. Vezes altura, onde eu tenho a altura aqui. Tudo isso sobre 2. E a gente pega essa visibilidade de como se fosse, se a gente tivesse aqui duas imagens, ó. Então, teria um quadrado junto com um triângulo que formaria o nosso trapézio, tá bom? Então, por isso que é base 2, de duas figuras, ó. Ok? Vamos lá? No losango. Losango também eu tenho desão, né? Vezes desenho. Tudo isso sobre 2, tá bom? A gente segue na mesma visão aí do losango das demais figuras planas que a gente visualizou. E o círculo, o qual a gente utiliza raio, né? A área do círculo é calculada a área, círculo é igual π vezes raio ao quadrado. Por que raio ao quadrado? Porque aqui a gente tem apenas a metade, né? Se eu fizer isso aqui, ó, eu teria outro R aqui, ó. Tá? Então, dois R's aqui, 2 raios, né? Por isso que a gente fala. E os 2 raios aqui, ele é igual ao diâmetro, ok? Então, vamos lá. Mas no mundo real, às vezes temos área de figuras que não conhecemos. Então, a gente tem algumas figuras aí que a gente acaba não conhecendo, né? Nossa, saiu uma figura aqui que a gente pode dividir ela vai sair um triângulo, um retângulo, e se a gente juntar outra figura
Observa que a gente vai tendo umas formas diferentes aí de visualizar, tá vendo? E assim sucessivamente a gente consegue tendo a junção das figuras planas. Vamos essa linha aqui, pronto. Ok? Porém, com as áreas que já conhecemos, é possível calcular a área dessas figuras se fizermos uma decomposição das figuras, dessa área. Então, a gente pode decompor essa área conforme eu fiz o exemplo para vocês, né? Como que a gente faz a decomposição? Olha lá, eu separei a figura, né? A gente pegasse aqui, ó, a parte aqui, a gente consegue separar a figura, tá vendo? O próximo, ó, tá vendo? A gente consegue fazer a separação, conforme eu mostrei para vocês também, ó. Tá? Então, aqui a gente já começa a decompor ela, ó. Aqui a gente também tem uma outra imagem, ó, que dá pra gente separar ela aqui assim, ó. Legal? Separo ela bem aqui, ó. Olha lá. Ok? E assim a gente vai trabalhando com essa parte. Observe o seguinte, ó, essa decomposição ela é muito utilizada quando estamos trabalhando com planta baixa, agricultura de terreno, arquitetura de desenhos interiores e loteamento. Observe o seguinte: o monitoramento de um satélite de uma vegetação pode gerar muitas multas ao identificar crimes ambientais. Ó. Isso já é bastante utilizado, né? Também para quando a gente utiliza aqueles drones, né? Para fazer via satélite também, as imagens via satélite para saber a devastação. Né? As plantas baixas servem para guiar construções, reformas, planejamento de layout. Com isso, é possível visualizar o espaço e fazer cálculo de material, por exemplo. Mapas de produtividade na agricultura de precisão, aumentando a eficiência no campo. Olha, gente, uma ideia aí, ó. Um monitoramento de um satélite que gera quase 5 milhões de multas por crimes ambientais no Oeste Paulista, na região de Presidente Prudente. Ó. Então, bem importante para a gente conseguir ver a devastação. Onde foi a devastação? Olha só. Formou praticamente um triângulo aqui. Ó. A gente tem toda essa área. Ó. Tudo devastada. E aí a gente consegue fazer todo o cálculo dessa área também. Ó. Pode dividir aqui ela, consegue já ter uma visão, ó, certo? Aqui há outras partes também, ó, que foram devastadas, que a gente consegue ver naturalmente. Ó. Perfeito? Olha só outra área que dá para a gente trabalhar com o cálculo de uma planta, de uma casa, ok? Aqui dá para a gente são estratégias, né, de otimizar a produtividade agrícola com a base nos mapas. Então, mais uma imagem aí que dá para a gente observar. Ou seja, podemos fazer a utilização de várias estratégias para decompor as figuras. Feito? Onde decompor o terreno? Observa esse terreno aqui, ó. Posso decompor, separar ela. O que é decompor? Separar, né? Então, aqui, ó. Posso viabilizar ó, as áreas, ó. Ok? E aí eu posso ir decompondo dessa forma. Esta é a decomposição da área. Para que a gente possa fazer a construção. Olha quantas imagens
planas que eu posso separar. Legal? A parte da piscina também posso fazer a decomposição da piscina. Separou em 2 grandes retângulos, ó. Certo? E toda a área da casa também, ó, que eu posso decompor. Ok? A área da varanda, garagem. E aí ela vai gerando, ó, essa decomposição. Ok? Olha só. Na outra parte da decomposição, como é que fica? Ok? Então, aqui seria um exercício para a gente poder fazer a decomposição, né? Do terreno, da casa, da área gourmet e da varanda. Ok? Aqui seria o nosso gabarito, ó. E aí a gente teria essa imagem, ó, fazendo a decomposição de todas as partes da casa. E aí eu vou separando, ok? Agora a gente pode trabalhar também com o cálculo das figuras abaixo. Como que a gente trabalharia com o cálculo dessas figuras? Fazendo a decomposição, né? Então, se eu decompor aqui, ó, eu tenho a altura de toda a figura, só a altura do meu retângulo aqui, tem a base, e aí eu vou conseguindo fazer, ó. 30, 50, né, que seria só essa parte daqui. Lógico, obviamente que a altura desse triângulo aqui a gente vai chegar em... a gente vai chegar em 30 também, né, de altura aqui desse triângulo aqui. Se eu separasse ele aqui, ó, essa parte aqui, ó, a metade, né, metade. Então eu teria 30 de altura também. Aqui observa o seguinte, que a área do retângulo é igual a 30 vezes 50. 30 vezes 50, 1.500 centímetros quadrados. Não esqueça nunca de colocar sempre a nomenclatura em centímetros, metros, quilômetros e assim vai. Vendo? Então, como que a gente fez, ó. Da parte onde gerou todo o cálculo e a área do triângulo também. Ok? O triângulo, como que a gente calcula a área do triângulo? A área do triângulo, ó, 50 vezes 30 sobre 2. Então, a gente vai chegar em 750. Primeiro multiplico, depois eu faço a divisão. Ok? Depois eu faço a área total, ó, onde eu vou obter 1.500 mais 750 centímetros quadrado. Somando todos, a gente vai chegar em 2.250. Mais uma figura também, ó, para que a gente possa resolver, ó. Posso separar as duas partes, vai dar dois quadrados. Se eu juntar os 2 quadrados, olha o que a gente vai ter. Posso fazer tudo junto. Imagine se eu fizer ele separado, ó. Se fizer ele separado, a gente vai chegar no mesmo valor? Olha lá. Vai chegar no mesmo valor também, que vai dar 16 metros quadrados, mais 16 metros quadrados vai dar 32. E assim fica mais inteligente se a gente calcular o retângulo, né? Que aí ele vai somar 8, ok? E aqui a gente vai tendo aqui, ó, a divisão dos quadrados a gente já fez, né? Essa parte aqui a gente já fez. Aqui a gente sabe que tem 4 centímetros, que é esse 4 centímetros, a gente está falando de quadrado, ó, tá? Então, quadrado e todos os lados são iguais. Olha só, tirei agora só o triângulo. Qual que é a fórmula do triângulo?
Então, vou pegar lá, ó, lado vezes lado, que é um quadrado, né? Ele dividiu, aqui é como se tivesse um quadrado, ó. Ok? Como se eu tivesse quadrado aqui, ó, tá? Então, dá 4 centímetros, 4 metros, perdão, e 4 metros também, ó, 4 metros aqui também, tá? Corresponde aqui. E aí, agora a gente tem a área do triângulo, então eu vou somar agora tudo, ó. Bom? Então, somo tudo aqui. Perfeito? E aí a gente chega a mais uma aula finalizada aí com sucesso. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do professor Flávio. A gente vai falar um pouquinho de matemática para concurso e dando continuação aí no vídeo anterior, eu trouxe para a gente dar uma conversada sobre alguns exercícios e, se for o caso, posso estar disponibilizando todo o material aí. Vocês entrem em contato aí e a gente disponibiliza o material, certo? São alguns exercícios de suma importância, onde a gente pode estar discutindo um pouquinho sobre as figuras geométricas planas. A geometria hoje em dia ela está disponível em várias etapas do nosso ensino. E dentro do concurso públicos, concursos em gerais, ela vem com o intuito de trabalhar o raciocínio lógico, vem com o intuito da gente trabalhar o nosso cognitivo. E hoje em dia, a geometria a gente vê em nossas arquiteturas, designs de móveis, a gente vê também nas artes, e a gente vem aí entendendo também um pouquinho sobre as, a essência, né? E de como interpretar as situações do nosso cotidiano, aplicando a matemática de uma forma mais prática, ok? Então, nessa aula, buscamos conectar um pouco a teoria e a prática, utilizando um pouquinho das ferramentas de aprendizagem, ok? Vamos lá? Então, aqui a gente tem aí, né, o canal do professor Flávio, e aí vocês podem fazer contato para que a gente possa interagir melhor. São poucos exercícios, mas exercícios que vocês podem estar utilizando no nosso dia a dia e utilizar como exemplo e saber quais são os materiais que vocês podem estar buscando para estudar, ok? Então, no nosso contexto aí, a gente vai falar de algumas imagens bem rapidinho. Eu já falei no vídeo anterior, só estou dando continuidade no vídeo. Ele foi um vídeo um pouco mais rápido, mas porém com o intuito de trabalhar para quem já conhece um pouquinho o nosso cotidiano, e a gente está aí para relembrar um pouquinho de tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? E aqui entra algumas figuras para a gente relembrar: retângulo, quadrado, triângulo, paralelogramo, a gente tem os losango, círculo, setor circular. E aqui eu trouxe para vocês algumas fórmulas, né? Então, para cada uma das figuras, a gente tem o que fazer, né? A gente tem as fórmulas para poder calcular a área dessas, a área das figuras planas, ok?
E aí é onde a gente tem aqui, ó. Então uma das áreas, das geometrias que são mais conhecidas, né, que a gente usa no dia a dia, é quadrado, retângulo, triângulo, né, e mediante essas figuras a gente consegue trabalhar outras imagens, ok? Então, aqui a gente tem, vamos voltar aqui. Então, aqui a gente tem uma imagem, do nosso retângulo, a gente tem a fórmula desse nosso retângulo, que a gente pode fazer a usabilidade, ok? Que é soma, né? Então, a gente tem a soma, ou a área, né? A gente pode chamar de área, que a gente pode fazer área vezes base vezes altura, né? Então, a nossa base seria a letra A e nossa altura seria o B. E a gente pode fazer a multiplicação, tá bom? Então, a área do retângulo é igual base vezes altura, tá? Com isso a gente descobre a nossa área. E aqui ele vem como a soma, né? E aí a gente vai entender ao longo dos nossos exercícios aqui, tá bom? Que a gente vai fazer. Dentro do quadrado, a gente tem aqui também, que é a soma, né? Então, o quadrado ele tem todos os lados são iguais, diferente no nosso retângulo, que a gente tem sempre a base ou a altura diferenciada. E o quadrado todos os lados iguais, que a gente sempre vai fazer a área que vai ser igual lado vezes lado. Mesma coisa que área igual lado ao quadrado. Perfeito? Aqui também nós temos o triângulo. Triângulo também para calcular. O triângulo, o que a gente usa? A gente usa a seguinte fórmula. Soma igual a base vezes altura sobre 2. Mesma coisa que a gente pode usar a seguinte fórmula. Área igual, vou colocar aqui base vezes altura vezes 2, ok? E mediante essas três fórmulas, mediante essas figuras, a gente consegue ir trabalhando com as demais figuras também, tá? Exemplo, paralelogramo. Paralelogramo, se a gente for observar, ele é soma é igual a área, aqui, base vezes a altura. Também o mesmo esquema que a gente pode estar trabalhando, né? Então, a gente vem colocando algumas outras sugestões de imagens, como o nosso trapézio, né? Então, trapézio também, ele é o Bzinho, voltando aqui, a gente tem Bzinho, vou marcar aqui, Bzinho e Bzão, que são as bases, tá? Então, a base maior a gente vai chamar de Bzão, a base menor a gente vai chamar de Bzinho. E aí na fórmula fica Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Então a gente pode fazer a fórmula também como qualquer outra, tá? Então em alguns materiais eles vêm escrito S de soma, né?
e outros materiais eles vêm escrito área, ok? Então, depende muito do material que a gente vai se apoiar. E aqui também não muda, não difere muita relação entre eles, né? Então, vezes, né? Não esqueça aqui do sinalzinho de vezes. Altura, tudo isso sobre 2, ok? Então, essa é a fórmula que a gente faz a utilização. Então, essas são as principais figuras, né, que a gente usa aí no dia a dia. A gente coloquei também do losango, o qual vocês podem utilizar a fórmula também para fazer o cálculo, ok? Geralmente, alguns materiais, muitos materiais, dependendo do que a gente está fazendo para o estudo, ele vem a fórmula e o que a gente tem que ter como premissa é sempre trabalhar essa parte da base, altura, largura, né, a parte do quadrado, a parte do retângulo, triângulo, e com isso a gente consegue trabalhar um pouquinho com as demais imagens, que alguns exercícios que a gente trabalhou no vídeo anterior, ele mostra para vocês um pouquinho sobre essa parte. Aqui eu estou detalhando um pouquinho mais, porque é importante a gente frisar o tempo inteiro, tá ok? Gente, coloquei também mais algumas figuras, círculo e setor circular, que serve também para a gente trabalhar as figuras espaciais, né, que o círculo a gente vai trabalhar sempre com área, né, descobrir a área do círculo, né, é sempre π e raio ao quadrado, ok? Um raio completo, ele equivale ao nosso diâmetro, tá? Então, aqui no caso aqui, ó, 2 raios, ele equivaleria aí a nosso diâmetro, ok? E um π, todo mundo sabe, né, que vale, né, um π, ele vale aproximadamente, ele é igual a 3,14, ok? Então, essa é o cálculo que a gente usa para fazer π, bom? Nossa letra grega. Então, aqui, a gente tem a fórmula, né, que a gente pode utilizar π vezes raio ao quadrado. E já sabemos de onde vem o raio ao quadrado, né, que é da parte do nosso diâmetro. Perfeito? E aqui também eu falei um pouquinho sobre, tem a fórmula também para a gente trabalhar um pouquinho do setor circular, que aí tem uma fórmula para se trabalhar um pouco, que é uma fórmula um pouquinho mais complexa, para se trabalhar a parte dos radiandos, né? Então, alguns concursos costumam-se deixar a fórmula, né? Costumam-se colocar entre o texto essas informações e o restante fica ao a nossa a nossa aprendizagem, o qual a gente já está fazendo o básico, ok? Que eu falo um pouquinho rapidamente, né, que as principais áreas, né, das nossas figuras planas, o qual a gente fez elas aí, né, elas são muito utilizadas em geometria espacial, tá? Então a gente já acabou de ver esse contexto aí da nossas figuras planas, ok? Então isso é importantíssimo a gente frisar, ó, as principais figuras planas.
que são elas, né? Quadrado, retângulo, triângulo, perfeito? E aí a gente tem as demais figuras também. E com isso a gente vai fazendo toda a geometria espacial aí. Vamos lá para um exercício na prática? Bom, nesse exercício, nessa questão, extraída também de uma questão de concurso, uma questão que geralmente cai para concursos na educação, geralmente professores de Fundamental 1 e 2, tá? A gente decifrar um pouquinho o que está sendo feito dentro dessa questão. Então, uma questão aí que a gente vê que ele fala o seguinte: sendo E, né, sendo E um ponto qualquer do lado C e D, aqui em cima a gente tem um segmento, né, segmento de C e D, então segmento de C e D, e dentro desse segmento que ele mostra para gente, ele fala que o retângulo ABCD, a área do triângulo AE e B será 6 centímetros ao quadrado, 8 centímetros ao quadrado, 12 centímetros ao quadrado, 14 centímetros ao quadrado ou 16 centímetros ao quadrado. Então, dentro dessa questão, a gente precisa pensar bastante na questão e analisar em qual a fórmula que a gente vai usar, tá? Então, aqui, nesse quesito aqui, a gente vai usar a seguinte fórmula, né? Então, o que vocês daria como sugestão? Eu tenho um retângulo, ele quer saber a área do nosso triângulo, né? Então, ele está aqui, ó, querendo saber qual vai ser a área do nosso triângulo. O nosso triângulo, ele é AEB, né? Então, a gente tem a área do triângulo aqui, né? Então, e o que a gente tem? A gente tem a altura, já dá para saber a área a altura. A gente também tem a nossa base, né? Do nosso triângulo, né? Sabendo que um triângulo, esse triângulo, todos os lados eles são iguais, que tipo de triângulo que é esse? A gente pode descobrir, né? Então, deixa eu apagar isso aqui e fazer uma marcação mais... Deixa eu fazer ele mais bonitinho. Fazer um triângulo aqui, eu tô sem... Minha caneta aqui deu uma parada, viu, gente? Vou puxar ele aqui. Um bom desenhista, né, professor? Esse professor já não serve mais para ser professor de arquitetura, olha só. O que eu queria chamar a atenção aqui para vocês também é um triângulo que ele tem lados diferenciados, os lados deles não são iguais, né? Então, isso a gente viu lá no nosso vídeo anterior. E geralmente vocês vão ver que vai ter um tracinho indicando em alguns materiais, ou mesmo na prova, alguns tracinhos que eles vêm marcando assim, ó, esses traços para indicar que os lados eles não são iguais, ó, tá? Quando eles são lados iguais, né, quando a gente tem um triângulo com lados iguais, ele geralmente vem apontando vou fazer um triângulo aqui, deixa eu tentar aproximar o máximo aqui, tá? Olha só, um triângulo com lados iguais. Geralmente, ele vem apontando para vocês um tracinho assim, ó,
indicando que todos os lados eles são iguais. Se tiver dois lados apenas iguais, ele muda aqui, ó, tá? Então, é importantíssimo a gente ter como ideia e identificação das imagens para facilitar o que a gente está fazendo, né? Se os lados são todos iguais, se são dois lados iguais e um diferente, e assim sucessivamente, tá bom? Então, nesse contexto aqui, para calcular, a gente vai utilizar a seguinte fórmula, aquela fórmula a qual vocês já sabem, né? Então, a gente pode falar que para calcular toda essa área, então a gente teria a área do triângulo, que é a área A e B. Essa seria a área do triângulo. A fórmula para calcular a área, a gente vai utilizar a área. Qual que é a fórmula do triângulo? Base, Bzinho, vezes altura sobre 2, ok? E com isso, a gente consegue buscar a nossa informação de uma forma bem consistente, tá bom? Como a gente pode calcular isso aí da melhor forma possível, qual que é a nossa base aqui, né? É só fazer a substituição, faz a substituição da nossa fórmula aqui com os nossos coeficientes. Então, a base vezes a altura, tudo isso sobre 2. E aí fica fácil, né? Então, quanto que a gente vai ter aqui? 8 vezes 4 vezes 8, 32. 32 dividido por 2, a gente chega aí em 16. 16 o quê? 16 centímetros quadrado, né? Opção que a gente vai ter aí, opção E. Ok? E aí segue a resolução da resposta, né? Então, o exercício ele mostra aqui pra gente, ó. Então, demonstrei para vocês um pouquinho como a gente faz a resolução. Parece ser muito complexo, tá? Não esqueçam de sempre reconhecer o segmento de uma figura geométrica, ok? Aqui ele vem falando, olha só, que ele acaba confundindo um pouco a gente, que ele quer saber a informação do nosso triângulo, né? Então aqui eu mostro para vocês tudo direitinho. Então, sendo E o ponto qual do lado C e D, o segmento C e D, do retângulo ABC, como na figura abaixo, então ele tem como a figura, né, que a gente já falou, e aí ele fala pela figura, a medida da base do triângulo AEB e AB, tá vendo? Tem um segmento aqui, ó, AB, ó. O que é o AB? Esse segmento aqui de baixo, ó, igual 8 centímetros e a sua altura, que é o segmento DA. Né? Então, a gente tem D e A, que é a altura, que é o segmento. Sendo assim, como que a gente aplica a fórmula? A fórmula do triângulo, né? Então, a gente vai fazer área é igual base vezes altura sobre 2. E aí a gente chega no nosso denominador aí, na resolução da melhor forma possível, tá bom? Então, fica a dica aí, é uma questão de suma importância, costumam cair nos concursos, às vezes ela vem de cabeça para baixo, né, virada ao contrário, e vem de uma forma para nos complicar, mas
a fórmula ela sempre vai ser a mesma para a gente trabalhar a área do triângulo, ok? Vamos para mais uma questão de triângulo, que eu vejo que é de suma importância e falar um pouquinho sobre grau, tá bom? Vamos lá. Na figura, os pontos A, B e C estão alinhados. Qual a soma dos ângulos marcados em cinza? Vamos lá. Vamos partir da seguinte premissa. A gente basicamente tem 3 triângulos aqui, ó. 3 triângulos, né? Então isso tá nítido, né? Então A, B, C. E aí ele fala aqui os pontos, né? A gente tem um ponto aqui, a gente tem outro ponto aqui, tem outro ponto aqui. A, B, C. Ponto A, ponto B, ponto C. E aí ele vem e pergunta pra gente qual que é a soma dos ângulos. Qual que é a soma desses ângulos marcados em cima? Uma questão que ela vem de uma forma para a gente pensar, né? Quantos triângulos que ela não é difícil de fazer e ela assusta muitos alunos. Uma questão que geralmente ela vem lá dos anos do Fundamental 2, né? Então, geralmente ela vem assustando. Então, o que que ela fala? Ela quer descobrir qual que é a soma desse ângulo. Quantos triângulos eu tenho? Então já parte daí, certo? Já parte aqui. Então nesse contexto aqui, qual que é o nosso ângulo interno? Então a soma dos ângulos internos são 180, né? Então 180 graus. É a soma dos ângulos internos, tá? Então a soma dos ângulos internos 180 graus. E aí quantos triângulos eu tenho? 3 triângulos. Perfeito? E aí fica fácil, né? E aí eu vou aqui e faço o meu cálculo, tá? Então eu posso pensar nessa questão pensando sempre nessa premissa aqui, tá bom? Então se eu tenho um ângulo interno desse triângulo aqui é 180, então qual que é o valor que dá aqui? Entendeu? Então, se eu for juntar aqui os triângulos, é isso que daria? São 3 triângulos? Como que eu trabalho com essa questão, né? Então é uma cautela que eu também tenho que ter nesse segmento aqui, ó, ok? Então imagine o seguinte, ó, esse triângulo aqui, ó, se eu colocar ele para esse outro lado de cá, ó, eu já vou ter um ponto completo, né? Vai dar 180 graus. Se eu colocar desse outro lado, vai dar 180 graus também, ok? E aí eu posso fazer o seguinte, faço a multiplicação, ok? Faço a multiplicação, que a gente vai chegar num denominador, e faço essa subtração desse outro. Por quê? O que que ele quer saber? Ele não está querendo saber os 3 triângulos, né? Ele está querendo saber apenas dos pontos. E quando a gente vai falar sobre os pontos, a gente vai ter um ponto aqui, vamos pensar, a gente tem esse ponto, a gente também tem esse ponto, certo? Então seria o ponto do triângulo completo, ó, tá? Se a gente for ver, se a gente for fazer nesse outro, a gente vai ter esse outro ângulo aqui, ó, tá vendo? Então praticamente 180 graus, ó, ok? Por quê? Porque cada lado aqui a gente vai obter 60 graus, né? Então 60 graus, 60 graus, 60 graus, certo? 60 graus,
e assim sucessivamente. Cada um deles a gente vai obter 60 graus. E aí, o que ele mais chama a atenção, que eu tenho que tomar cuidado, é aqui, é o ponto, ó. É uma pegadinha, aí eu posso fazer a multiplicação? Vou fazer a multiplicação. Ele vai dar certinho, então aqui vai dar 24 sobre 2, 540. Então, a probabilidade de errar essa questão vai ser grande, ó. Tá? Então, eu venho aqui e vou marcar 580. Só que ele quer saber o quê? Os pontos, ó, A, B e C. Então, se esse triângulo aqui interno ele é 180 e eu estou querendo saber apenas os pontos, ok? Então, eu faço aqui, ó, menos 180. Perfeito? Que eu vou chegar em 360. Certo? Então, é uma cautela que eu tenho que chegar. Então, a alternativa seria a alternativa D, ó. Ok? É um cuidado extremo que eu tenho que ter aqui numa questão como essa. Parece simples, né? Mas é uma pegadinha. E aí vem a resolução. Então, a soma dos triângulos internos de um triângulo sem 180 graus. Observa que os três ângulos não marcados do triângulo com a vértice em B, né? Então, tem uma vértice aqui, a vértice em B. Somam 180 graus. Já que A, B e C estão alinhados. Assim, a soma dos ângulos marcados é 180 graus vezes 3 menos 180, tá? Então, aqui fica a dica, ó, menos 180. Então, 180 vezes 3 menos 180, que a gente vai chegar lá em 360 graus, alternativa D. Cautela, de imediato é imprescindível, tá bom? Vamos para mais uma questão aqui, bem rapidinho. Questão 3. Considerem um triângulo ABC e um retângulo DEFG, cujas dimensões estão indicadas nas figuras. Questão de concurso público também, viu? Então, observem que a gente tem uns números já diferenciados. E aí as pessoas começam a ter bastante medo aqui, com vírgula, né? Então, no triângulo aqui a gente já tem que a sua base, né? A base aqui do triângulo, né? Ó, todos os lados iguais, ó, importante. 180 graus deu aqui, ó. A gente tem a figura ABC e a gente também tem um retângulo com as suas referências também. E aí ele quer saber as dimensões que estão indicadas nas figuras. Aqui a gente fez a leitura, a gente faz a leitura tanto do triângulo quanto do retângulo. Aqui a gente tem uma fração, olha que interessante, tem uma fração, tá? Que é A sobre 2. Então, quem que é esse A? Quanto que vale esse A? E aí a gente também tem a pergunta que ele fala, a expressão algébrica que representa a diferença entre a área do triângulo e a área do retângulo é 0,6a ao quadrado, 0,5a ao quadrado, 0,3 ao quadrado, 0,2a ao quadrado. E aí, qual que seria a sugestão? Nesse contexto aí, eu vou ter que trabalhar com duas partes, né? Eu vou ter que trabalhar com a área a solução, né? Trabalhar com a soma do triângulo. Né? Então, vou ter que trabalhar com a soma do triângulo. E vou ter que trabalhar também com a fórmula do nosso retângulo. Então, nesse contexto aqui, eu sempre vou trabalhar. Vamos falar que a gente vai ter que trabalhar essa parte aqui dessa soma inteira, né? Então, vou colocar aqui, ó.
Então, eu faço um desenho aqui do triângulo, que é para eu saber que eu estou trabalhando com um triângulo. Ele será, qual que é a fórmula? B vezes altura sobre 2. Então, vamos pensar aqui. Aqui a gente já tem a nossa base, né? A nossa base vale quanto? Vale 1, vale 1,6A. Não posso esquecer da minha incógnita, né? Então, ele representa aqui alguma coisa. E aí, eu tenho a altura que vale quanto? Vale A, minha altura. Ó. Se a minha altura vale A, eu vou colocar vezes A. Ó. Tudo isso sobre 2. E aí, eu chego na seguinte denominação. Então, quanto que vai valer isso aqui? Então, se eu for fazer essa conta, então eu vou ter a solução do triângulo será de... Vamos pensar aqui. Então, eu tenho esse dividido 1,6 dividido por 2, ele daria 0,8. Metade, né? Então, tudo que a gente fala metade, a gente divide ali pelo 2, a gente chega na denominador. E também eu tenho aqui, quantos A's eu tenho? Então, se eu fazer esse vezes esse, obviamente eu vou chegar em A ao quadrado. Opa, já cheguei em alguma coisa aqui, né? É um desses daqui? Não, ainda falta muita coisinha para a gente fazer. E aí fica fácil, né? Agora eu posso fazer do nosso retângulo, ó. Faço do retângulo também, ó. Tá bom? E aí o retângulo, vocês vão seguir na mesma proporção, ó. Então aqui ele tem a fórmula do retângulo, como que a gente calcula? Né? Então eu vou colocar lá, qual que é aqui. Então eu tenho A sobre A, então eu vou colocar aqui. Então nesse contexto aqui, eu vou fazer A sobre 2. E aí, que isso aqui também é igual, ele vai ser igual a ao quadrado, ó. Eu tenho A aqui, tenho A aqui, então posso chamar ele de A ao quadrado, ó. Tem 2A. Tudo isso sobre 2, ok? Então, se eu fizer esse cálculo aqui, eu vou chegar em algo... eu vou chegar em uma nomenclatura, eu vou chegar em um denominador aqui, perfeito? Onde eu vou fazer um menos o outro. Então, se eu fazer esse cálculo aqui, eu tenho faço essa multiplicação aqui com esse daqui, então a gente vai chegar, quanto equivale o nosso A? Eu já tenho esse valor, né? Eu não tenho 2A's aqui, tem um aqui, tem um aqui, então deu A ao quadrado. Se eu for calcular isso aqui, certo? Eu vou chegar a 4 com mais 1, eu vou chegar, tudo isso vai ser igual em 0,5, área ao quadrado, feito? E aí é só juntar, né? Aí eu faço um menos o outro. Então, eu vou fazer o seguinte, ele está querendo saber a área do triângulo e a área do triângulo do retângulo, certo? Então, se ele quer saber essa área, eu vou fazer triângulo menos o nosso retângulo, tá bom?
Então, chego e faço isso aqui, retângulo. Igual. Aí eu vou pegar, mantenho a base, né? Mantenho a incógnita e a base. As bases e a incógnita, eu tenho aqui o meu expoente, né? E a minha base, elas são iguais. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou colocar a 0,8 ao quadrado menos 0,5 a ao quadrado. Perfeito? Em cima disso aqui, eu mantenho mantenho a base, que é o a ao quadrado, e faço a subtração dos meus coeficientes, ok? Que aí eu vou chegar em 0,3, tá? E aqui, na resolução, eu mostro direitinho também para vocês, ó, como que a gente chega no resultado também. Ok. Ah, esqueci lá no outro de só colocar aqui, ó, na fórmula, tá bom? Esqueci de complementar aqui, senão vocês se confundem lá, né? Então, na fórmula do retângulo, né? Que a gente tem que fazer mesma coisa no retângulo, a gente vai calcular essa parte aqui de área, que é a base, né? A base vezes a altura, que ele chama de 2 ao quadrado. Não, perdão, não tem ao quadrado. Só borrar aqui. É ao vivo, tá, gente? Gravação ao vivo é assim mesmo. Sobre 2, ok? E aí foi onde eu obtive aqui, ó. Tá? Então a fórmula, se a gente fizer a fórmula do retângulo, qual que é? A área vezes base vezes altura. A nossa base, a nossa altura, ela não está em forma de fração, né? Então, 2 vezes A vezes A, 2 ao quadrado. E aqui eu não tenho nada, eu posso igualar isso aqui, ó, e fazer o cálculo, né? 1 vezes 2, 2. E aí eu chego no denominador, ó. Tá bom? Então, aqui eu faço a multiplicação por esse e esse faço a multiplicação por esse, ó. Tá bom? Eu chego em 2. Onde eu chego nesse denominador aqui, 0,05 ao quadrado. Tá bom? Perfeito? E aí, tem a solução perfeita aqui de como eu já cheguei, qual eu já fiz o cálculo lá para vocês executar. E a resposta sendo a resposta C. Vamos para uma outra aqui, que é bem complexa, e a gente finaliza. Essa questão, uma questão que ela, cada vez mais, ela vem nos confundindo, ela vem caindo nos concursos, nos exames, de formas gerais. Então, ele fala, em maio de 2018, a maior roda gigante do mundo, com 145 metros de altura, sem raios, foi inaugurada na China. Essa roda gigante fica no centro de uma ponte que cruza o rio Bailingin e também é conhecida como Olho de Poin. Eu acho que é isso, é um nome chinês. Em honra ao mar de mesmo nome que banha o litoral norte da província de Shandong. A estrutura tem 125 metros de diâmetro e 36 cabines com capacidade, uma delas para 10 pessoas. Essa é bem complexa, né? Então, para resolver essa questão, ela fala o seguinte:
A distância entre uma cabine e outra é de quantos metros aproximadamente? Quantas cabines tem? 36. Alguns números muitas vezes vêm para nos confundir também. Cuidado na hora da gente fazer essa nomenclatura. Ele fala sobre diâmetro. Opa, falou sobre diâmetro. Falou sobre o diâmetro, eu já sei que o diâmetro, essa parte aqui, né? Tá bom? Então, é algo já para a gente já pensar. E ele quer saber qual é a distância entre essas cabines, entre uma cabine e a outra cabine. Quantas cabines elas têm? 36. Opa, já sei que tem 36 cabines. Ótimo. E qual que é essa distância? Então ele fala aqui em questão da estrutura do diâmetro, né? Então se ele fala da estrutura do diâmetro, eu já tenho uma premissa aqui de onde partir, né? Então já tenho um número aqui. E aí, para a gente resolver isso, é de uma forma muito, muito tranquila. O que eu vou trabalhar? Vi diâmetro, eu já vou ter que trabalhar com a parte de π. Vou ter que trabalhar já com o cálculo de π. Então, no meu caso aqui, como eu tenho a parte aqui dos raios, então eu vou sempre pensar nessa forma. Então, meu círculo, né? Meu círculo que, que eu já posso definir, ele seria 2π. Então, já posso de cara já pensar nisso. E aí eu vou direto aqui na resolução para ficar mais prático. A resolução, ela entra aqui, ó. O diâmetro, como eu tinha já mencionado, a estrutura é de 125 metros, certo? Opa, já tem uma informação. Ele entra mais um monte de informação para nos confundir também, muitas vezes. Lembra que eu comentei sobre o diâmetro? Ele é equivalente, né? Um diâmetro é 2 vezes raio, ou raio ao quadrado, ok? Igual 125 metros. Onde raio é a minha circunferência lá, ó. Beleza? E aí, dessa forma, podemos calcular o comprimento da roda gigante. Então, o comprimento, a circunferência, que é 2π vezes raio, que vai ser igual a 2 raio vezes π, igual 125 vezes π. Ok? Onde eu vou... Quanto que vale o meu π mesmo? Então, eu vou calcular lá, ó. 125 vezes 3,14, que eu vou chegar em 392,5 metros. Sabe-se que tem 36 cabines iguais, né? Descobrimos o que? A metragem, né? Então, se a gente descobrir a metragem, é só agora descobrir o diâmetro, ó. Então, no diâmetro, a distância, perdão, é só a gente descobrir a distância. Né? Então, a gente descobre a distância aqui, que é isso aqui dividido por, né, a metragem de 392,5 dividido por 32. E aí a gente chega em 10,9. Tem 10,9 na nossa questão? Vamos pensar aqui, tem 10,9? Não, não tem. O que eu vou ter que trabalhar? Com um valor aproximado. E o valor de 10,9 está mais próximo de qual resposta? De 9 ou de 11? Então, aqui a gente tem que trabalhar também com uma questão de números aproximados. Né? Então, o valor está mais próximo de qual resposta? A gente descobriu o valor exato, porém, a gente tem um valor aqui de aproximado. Então, vai estar muito mais próximo de 11 metros. Né? E aí fica a nossa resposta de resolução D. Chegamos aí na conclusão de alguns exercícios. Caso vocês tenham interesse, a gente tem aí mais alguns exercícios com respostas
foram criados por um grupo de professores e são atividades para concursos, ok? Muito obrigado, curta nosso canal lá e aproveitem para estudar. Aprender não ocupa espaço. Abraço, obrigado.